Eu tenho 28 anos e eu ferrei a minha saúde por causa da alimentação que eu tive a minha vida toda. Olha só, se eu posso pedir alguma coisa pra você, seria assim, se você se importa com alguém e sabe que se alguém precisa melhorar a alimentação, manda esse vídeo pra essa pessoa, porque eu não bebo, eu não fumo, eu pratiquei esportes relativamente minha vida toda, eu pratico jiu-jitsu, mas eu pecava a vida toda no quesito mais importante, que é a alimentação, a ponto de eu ter sintomas, dificuldades para fazer coisas normais e ter que ir no médico ouvir coisas que minha avó, minha mãe me diziam desde que eu era criança, que eu precisava ter me alimentado melhor. Então nesse vídeo aqui eu vou explicar tudo para vocês e fica um grande alerta para todo mundo que acha que é imortal, que é só fazer um exercíciozinho e não importa muito o que você coma, que você vai ser uma pessoa saudável, ou que come uma fruta ou uma comida saudável uma vez e nunca na vida e acha que tá legal, tá suficiente. Cara, acompanhe esse vídeo até o final, por favor. Bom, meu nome é Wagner, eu tenho 28 anos e eu sempre fui um cara tecnicamente saudável. Vocês veem, eu não sou uma pessoa obesa, eu sempre pratiquei esportes. Quando eu estudava na escola, sempre era alguém que competia em algumas modalidades. Treino jiu-jitsu há vários e vários anos na minha vida, muito embora um tempo eu tenha ficado parado. Fato é que, ao longo dos anos, eu sempre pecava em uma coisa extremamente básica que era alimentação. E cara, eu não bebo, eu não fumo. Minha alimentação a vida inteira sempre foi basicamente a mesma coisa. Eu comia proteína e carboidrato. Então, no almoço era, sei lá, arroz, feijão, carne. Na janta também arroz, feijão, carne. Eu não era muito de comer muitas e muitas besteiras. Eu acredito que a alimentação padrão do brasileiro, muito embora desde sempre, quando eu era criança, minha mãe, minha avó, meu pai, todos os meus familiares sempre me diziam, cara, come uma salada, cara, come uma fruta, se alimenta um pouco melhor, não come só isso, muda um pouquinho a sua alimentação, você não vai morrer se algum dia você experimentar uma fruta, se algum dia você experimentar uma salada, porque isso eram coisas que eu não comia basicamente nunca. Quando eu tive esse problema de saúde, eu parei para pensar quando tinha sido a última vez que eu comi uma fruta. Cara, acho que sei lá, fazia uns 8, 9, 10 meses que eu não comia uma fruta. E a última salada que eu comi na minha vida, cara, eu acho que eu era criança, eu morava com os meus pais ainda, que eu devo ter comido uma salada e nem era o que eu gostava, só experimentei e deixei pra lá. Bom, demorou, mas o resultado disso apareceu. Eu tive complicações sérias de saúde, eu precisei ir no médico, coisa que eu também não ia há muitos e muitos anos na minha vida, eu não ia. Então, bom, só que é meio, desculpa, olha só, é meio difícil falar disso porque o problema de saúde que eu tive é bastante pessoal e vergonhoso, mas eu vou falar, foda-se. Existe o cara do canal, o Ale, do canal Get Outside. Ele também é um cara jovem, atlético, o cara pratica corrida de longa distância, então o cara é muito saudável. E ele começou a apresentar um problema e ele veio a descobrir que ele tinha câncer coloretal. Olha a coincidência. Quando eu comecei a acompanhar o canal dele, os sintomas que ele apresentava eram os mesmos sintomas que eu apresentava. Basicamente, é uma grande dificuldade quando você vai no banheiro evacuar, você tem dificuldade, você tem sangue nas fezes, é tudo muito complicado. E ele tinha esses sintomas e eu comecei a apresentar os mesmos sintomas quando ele começou a falar do problema que ele teve, das cirurgias que ele precisou fazer, do tratamento de câncer que ele precisou fazer. Então, quando eu tive esse problema de saúde, os canais que eu assistia, principalmente o do Ale, que é o Get Outside, ele falou que ele estava apresentando os mesmos sintomas, que ele foi no médico e ele descobriu que ele tinha um câncer coloretal. E quando você está passando por esse negócio, você vai pesquisar no Google, tudo é câncer. O que você vê ao redor de você, os canais que você vê, a pessoa fala que também tem câncer. Então, na hora eu tomei aquele susto, pensei, meu Deus do céu, cara, eu tenho câncer. E eu que era o cara totalmente contra não, por ser relaxado mesmo, aquela coisa básica de homem, eu nunca vou no hospital, eu nunca vou no médico, e coisas assim, eu me obriguei a marcar uma consulta e a ir no médico, marquei um proctologista, tive que ir lá.
Chegou o dia, você passa 1 milhão de coisas na sua cabeça, você tem muito medo, e eu fui lá no proctologista fazer os exames, aquele tipo de exame que todo homem tem medo de fazer quando chega aos 40 anos. Eu precisei fazer isso aos 20 e poucos anos porque eu não me alimentava direito. Então precisei fazer exames, precisei fazer, como é que chama, análises com câmera, tudo para ver o que estava acontecendo. E, então o médico me analisou, viu tudo, e depois a gente sentou e conversou, e ele fez um panorâmica geral da minha vida. Perguntou tudo que eu comia, o que eu fazia, absolutamente tudo na minha vida ele perguntou. Depois de um tempinho, ele analisando tudo que eu disse para ele, com os exames que ele tinha feito em mim, o médico sentou e me disse exatamente a coisa que minha avó, minha mãe, toda a minha família, até mesmo minha esposa, me diziam assim desde que eu era criança. Minha esposa, desde que a gente se casou, se conheceu. O médico olhou para mim e disse que eu precisava mudar a minha alimentação radicalmente. E quando ele disse radicalmente, foi com muita veemência. Ele disse que, pelo fato de eu não estar me alimentando corretamente, eu basicamente que dei uma estragada em todo o meu intestino e também em todo o sistema evacuatório, e era isso que estava me causando problema. Então, ele me explicou tudo que eu tinha que mudar radicalmente a alimentação. Eu perguntei para ele se existia algo que eu pudesse comer diferente que resolveria esse problema. Ele disse: não, você tem que comer de tudo, todo tipo de fruta, todo tipo de salada, coma proteína também, coma carboidrato, só coma de tudo e mude radicalmente a sua alimentação. E ele me disse: se você não melhorar em 3 semanas, você volta aqui porque a gente precisa fazer mais exames, porque senão a coisa é bastante séria. Bom, então lá fui eu voltar para casa para mudar totalmente a minha rotina alimentar, mudar totalmente ah, tudo que eu tinha na minha vida. Olha, comprar frutas e saladas aqui em casa eram só para o meu filho, que meu filho, graças a Deus, gosta bastante de fruta. Eu comprava só para que o meu filho comesse, mas eu mesmo, eu ir atrás disso para comprar. Nunca fiz isso na minha vida toda, já faz anos que eu moro sozinho e eu nunca tinha ido no mercado, escolhido frutas para eu comer, escolhido saladas para eu comer. Na volta do consultório do médico, eu já passei no mercado e gastei uma grana comprando saladas, frutas, todo tipo de coisa que vinha na minha cabeça que eu poderia me alimentar, que solucionaria esse meu problema. Porque, gente, eu não estava aguentando mais. Imagina você ir fazer algo de rotina que você faz no banheiro e ver bastante sangue numa coisa normal que você faz no seu dia a dia. Não é normal, é algo que realmente até os mais fortes psicologicamente, que eu era alguém forte psicologicamente, ou pelo menos me considerava, acaba sendo afetado por isso. Você se assusta, você tem medo e você começa a imaginar infinitos cenários de que aquilo possa ser algo que vai destruir com a sua vida. Mas enfim, ele me deu 3 semanas. Cheguei em casa, mudei totalmente a minha alimentação. Então eu, que só comia arroz, feijão, carne e besteiras, porque pedia pizza toda semana, passava no BK toda semana. Isso é algo também, quando você começa a morar sozinho, aqueles resquícios de alimentação saudável que você tinha quando você morava na casa da sua mãe, você perde, porque agora é você que vai no mercado, é você que compra a comida que você vai comer, é você que prepara a comida que você vai fazer. Então você só compra basicamente besteira ou então comidas normais, arroz, feijão, carne, massa. Enfim, mudei totalmente a minha rotina. Naquele mesmo dia, eu já comprei um monte de fruta e comecei a comer um monte de fruta. Naquele mesmo dia, no meu almoço, eu já comecei a introduzir bastante salada, principalmente repolho, brócolis. Comecei a diminuir um pouco a quantidade de carboidratos que eu comia. Comi menos feijão, comi menos arroz, comi menos massa, aipim, batata. Comecei a aumentar a quantidade de vegetais e proteína que eu como. Nessas 3 semanas, acredite se quiser, que eu mudei a minha alimentação, o resultado veio nos primeiros 3 dias, porque mudei minha alimentação e comecei a sentir já uma grande melhora. Era como se eu tivesse voltado a ser a pessoa de antes, que poderia comer o que quisesse sem preocupação nenhuma, porque estava sendo uma porcaria viver dessa forma. Olha só, imagina você sabendo que você vai ter um problema na hora que você ir no banheiro. Então você já come triste, porque você sabe que aquilo vai te fazer mal, não importa quão gostosa seja a comida que você estiver comendo, você já come meio que triste, sabendo que aquilo vai te causar
um problema mais tarde. Mas enfim, mudei totalmente a minha alimentação e já nos primeiros 3 dias, na primeira semana, eu já vi grandes melhoras. Ainda assim, eu tenho ainda um pouco de medo. Eu acredito que mesmo estando melhorando pouco a pouco, eu acho que eu ainda vou voltar no médico, ainda vou fazer mais e mais exames para eu ter certeza absoluta que não tem nada de errado comigo e era só uma questão de alimentação que eu não corrigi desde que eu era criança, que eu passei muito tempo sem me alimentar de forma correta. E isso causou algum problema grave no normal do meu corpo e eu precisei corrigir isso. Então agora eu tenho anos de alimentação errada para recuperar e pouco a pouco eu tô mudando isso. Recentemente eu fui ali na minha geladeira e eu faço uma lista dos meus objetivos para esse ano, cara, e olha como a gente não dá importância para a saúde. E nenhum dos meus objetivos para esse ano de 2025 estava me alimentar melhor, ter mais saúde. Então, se eu não tiver saúde, se eu não fosse buscar saúde, não importa quantos objetivos eu colocasse em 2025 ou quão grandes esses objetivos seriam, eu não ia conseguir realizar nenhum deles se eu não tivesse saúde. Então, a saúde deve ser o pilar, a coisa mais básica na qual a gente deve buscar, se basear, porque sem isso, cara, agora eu finalmente entendo o lema do Joel, que é saúde, família, trabalho. Saúde, família, trabalho, nunca inverta a ordem, porque saúde sempre tem que estar em primeiro lugar, porque acabou saúde, acabou sua disposição para trabalho, acabou sua felicidade para viver junto com a sua família, você entra naquela vibe ruim de, cara, acabou para mim. Então, eu espero que você não precise passar por esse susto. Então, se você conhece alguém, jovem ou velho, que nunca se cuidou, que está deixando a desejar em alguma coisa que pode afetar a saúde dessa pessoa, manda esse vídeo para essa pessoa. Porque eu precisei passar por esse grande susto. Precisei até passar por humilhação e medo de fazer certos exames que ninguém gostaria de fazer para que eu corrigisse algo muito básico que todo mundo deve fazer desde que é criança, desde que é pequeno. Só que a partir do momento que você tem a escolha do que você vai comer, você só acaba comendo besteira. Então, corrijam isso desde sempre na sua vida para que isso não possa vir a ser um problema quando você for mais velho, beleza? Se esse vídeo te ajudou, deixa o like, se inscreve aqui nesse canal. Canal novo, tá crescendo agora. Eu espero ter ajudado alguém com esse vídeo. Te vejo no próximo e valeu!